Então, boa noite, pessoal. Eu sou o G. Anderson, coordenador do curso de fisioterapia. Hoje eu vou atuar como moderador aqui na apresentação da professora Alana. A gente separou uma breve abordagem e nós vamos passar para vocês agora um pouquinho dos detalhes desse evento. Em seguida, a professora Alana vai dar início à sua apresentação e, na sequência, vocês vão poder interagir, deixando questionamentos. Alana, você também pode ficar à vontade, se você quiser mudar a dinâmica, interagir. As questões vocês podem lançar no chat, por escrito, para a gente não ter um problema de áudio, de comunicação. Então, a gente padronizou que vocês vão utilizar o áudio, o texto no chat, e aí, à medida que a pergunta for surgindo, a gente vai lembrando a professora, ou a professora pode responder também, tá ok? Só vou apresentar aqui a nossa abordagem inicial. Então, esse é um evento da Rede Doctor de Ensino, webinar, série Conhecendo os Nossos Docentes, com a professora Alana Koch Ferreguete Costa. A série tem um objetivo, a série Conhecendo Nossos Docentes, de conhecer os professores do curso de fisioterapia e, muito mais do que isso, explorar as possibilidades de atuação do fisioterapeuta no mercado de trabalho. E aí nós estamos utilizando as experiências dos professores como base de construção do evento e inspiração para os nossos alunos. A professora Alana, ela é graduada em fisioterapia pela Universidade de Vila Velha, pós-graduada em fisiologia do exercício, pós-graduada em cardiologia, através do programa de residência multiprofissional na Universidade Federal de São Paulo. Ela é docente preceptora de residência multiprofissional de cardiologia do Hospital Evangélico de Vila Velha. Ela possui experiência em fisioterapia hospitalar, terapia intensiva e reabilitação cardíaca, incluindo também pediatria e neonatologia. A professora também atua hoje como no curso de graduação em fisioterapia e biomedicina da Unidocton. Bom, nesse momento, eu passo a palavra à professora Alana, e se você desejar fazer alguma apresentação, você pode projetar e pode interagir livremente com os alunos, tá ok? Fique à vontade. Obrigada, professor Jean Anderson. Boa noite, meninos. Sejam muito bem-vindos. Primeiro, eu queria parabenizar pela iniciativa. Eu acho que esse é um momento muito importante para o nosso curso, para a formação, né, dos nossos alunos. Acho que sempre que possível, que vocês tiverem esse contato inicial, né, da fisioterapia enquanto profissão, isso é muito rico para o crescimento de vocês enquanto alunos, né, e futuros profissionais. Então, eu queria... Alana, só um instante. Pode falar. É possível você abrir o vídeo para eles verem a sua cara? Tá, eu acho que está aberto. Não, tá fechado. Tá fechado? Tá aberto, sim. Tá aberto? A gente tá conseguindo. Então a culpa é minha, peraí. Tá, sim. A culpa é minha. Desculpa, a culpa é minha, tá bom? Tá aberto. É a BIOS, né? Tá bom? Desculpa. É nossa. Tá gravando. Então, pessoal, eu acho que nesse momento, assim, de parabenizar, né, a iniciativa e, assim, alertar vocês para que busquem sempre esse contato, tá ok? Busquem sempre se inteirar bem da nossa profissão, desde o início da formação. Acho que isso é muito rico, vai levar vocês a uma construção aí de um pensamento bem interessante, mesmo na fase inicial aí da profissão, tá? Da busca pelo título, né? Então, o Giannisson já apresentou, né, o currículo. Eu sou formada há 7 anos, tá, pessoal? Então, eu atuo desde então em unidade de terapia intensiva. A minha atuação ela é muito voltada em unidade hospitalar.
Eu já fiz, né, outras atuações fora da unidade hospitalar, mas às vezes a paixão sempre traz a gente de volta. E comecei agora aí na carreira acadêmica, que também é um sonho, né, e algo que eu estou podendo realizar, e buscar, né, conhecimento voltado à parte científica, à parte de pesquisa. Então, em breve aí eu devo começar um mestrado para me apropriar melhor dos temas, né, que são da minha formação. Então, hoje eu vou iniciar aqui a apresentação para vocês, que eu separei algumas imagens, principalmente, para falar, né, dessa parte da fisioterapia. Não sei se vocês já têm conhecimento ou tiveram alguma paixão que despertou, né, o desejo da fisioterapia baseado aí na assistência hospitalar. A gente está num momento, né, muito grandioso do nosso país, assim, do mundo, né, essa pandemia. Então, os holofotes estão bem voltados para essa atuação da fisioterapia. Isso é bom para o nosso mercado de trabalho, isso é bom para a nossa profissão, isso valoriza a atuação do profissional, que eu acho que o grande ponto de destaque, né, para o momento e para a nossa profissão. Então, os nossos órgãos, nosso conselho, né, provavelmente vai ter aí uma fala, algum direcionamento, acredito que mais específico para o momento que nós estamos vivendo. Ok, pessoal? E a minha área de formação, né, profissional. Então, eu fiz uma pós-graduação, fiz a minha graduação, né, concluí, fiz a minha pós-graduação inicial no modalidade residência multiprofissional, tá, pessoal? Que eu aconselho como que funciona uma residência multiprofissional, né? Quando a gente finaliza, né, o processo acadêmico, a gente tem uma bagagem de conhecimento muito grande. Então, vocês vão ter aí contato com várias disciplinas e várias áreas da fisioterapia. Então, as disciplinas específicas, elas vão dar um norte a vocês de vários temas da fisioterapia. Mas o que, às vezes, vai faltar um detalhe ou outro, né, que esteja possibilitado, né, pela nossa formação pós-graduada. Então, assim, você busca aprimorar os seus conhecimentos na pós-graduação. E a minha área de busca foi a cardiologia. Então, eu busquei a cardiologia mediante um programa, né? E aí, o programa que eu busquei foi o programa de residência multiprofissional, onde incluía a minha profissão, ok? A gente tem os programas de residência médica e a gente tem os programas de residência multiprofissional. Então, desde o início, eu já busquei me especializar nessa área, ok? E aí, dentro da residência multiprofissional, é um programa vinculado pelo MEC, tá? Em parceria com o Ministério da Saúde. Então, o MEC disponibiliza as bolsas de incentivo, tá certo? E o aluno, ele passa a ter dedicação exclusiva àquela unidade. Então, eu busquei a residência multiprofissional na Unifesp, que foi o meu local de atuação. Aonde eu fui trabalhar? No Hospital Escola da Unifesp. Então, o programa de residência, ele tem uma organização voltada para o ensino em trabalho, em serviço. Então, eu aprendi muito no Hospital Evangélico, no Hospital Unifesp, né, no Hospital São Paulo, que é o hospital de referência da Unifesp, e trabalhei muito lá também, pós-formação. Então, o que eu encontrei lá? Encontrei um grupo de profissionais capacitados, tá certo? Que me incentivaram e me ajudaram no meu processo de formação. E lá nós fizemos toda a parte de atuação, né? Eu fiz toda a parte de atuação beira-leito, que a gente chama. Então, eu atendia meus pacientes em unidade de UTI, atendia meus pacientes em unidade de enfermaria, mas sempre com um preceptor ao meu lado. Então, eu tinha uma pessoa de referência, que era um profissional mais experiente, um profissional capacitado, para me receber naquele momento de recém-formada, né? Então, eu estava recém-formada, com pouca experiência profissional, e busquei esse campo de trabalho para me aperfeiçoar, né? E adquirir aí um título de graduação, de pós-graduação, perdão. E aí, pessoal, na modalidade de residência, eu sou muito fã de carteirinha, né? Porque hoje eu atuo como preceptora num programa de residência. Então, hoje eu ajudo na formação de pessoas recém-formadas. Só que eu faço isso agora no Hospital Evangélico, que é o meu local de serviço. Então, eu entrei no Evangélico para trabalhar como fisioterapeuta,
e nós trouxemos o programa de residência para a unidade hospitalar, tá certo? E lá, hoje, eu atuo junto ao grupo de alunos que chegam. Eu sou muito realizada no que eu faço, eu gosto muito da minha atuação, tenho muita paixão por ensinar, tá? E eu ensino desde beira-leito até os meus alunos agora, né, do curso híbrido junto da Docton, tá ok, pessoal? Eu estou fazendo uma pós-graduação agora em Fisiologia do Exercício para complementar a formação. É a área que eu gosto, né, de reabilitação cardíaca, e vou apresentar para vocês sobre o que é a reabilitação cardíaca dentro da unidade hospitalar. Então, a minha formação é em cardiologia. Eu fiz parte dela, né, dentro da unidade hospitalar, e aprimorei algumas partes, né, cursos de extensão, momentos que a gente faz fora da unidade hospitalar, junto à unidade que a gente chama lá ao Instituto de São Paulo, que é o Dante Pazanese. Então, lá eu acompanhei a fase de reabilitação 2 e 3. Eu vou explicar melhor o que é essas fases de reabilitação para vocês entenderem, tá bom, pessoal? Então, quando a gente trabalha com reabilitação cardíaca, a gente precisa eleger o grau de comorbidade desses pacientes. Então, esses pacientes são graves, né? Primeiro pensamento que a gente tem são pacientes que têm uma doença cardíaca, tá? Quando vocês chegarem na fase do estudo, das patologias, se vocês virem as alterações cardíacas, elas são alterações que comprometem o sistema como um todo, né? Então, esses pacientes são pacientes, muitas vezes, de risco mais grave, né? São pacientes que a gente tem que ter um cuidado um pouco maior. E como que a fisioterapia vai trabalhar nesse sentido, né? Então, se a gente pensar que o coração é um centro, né, do nosso corpo, o centro do sistema circulatório, a gente tem que lembrar que tudo vai girar em função do sistema circulatório. Então, se a gente tem um coração deficiente, como é que eu estimulo um paciente a fazer uma atividade física, né? Como é que eu estimulo um paciente a recuperar a sua função se ele não consegue manter um coração funcionante, né? Então, quando eu fui estudar, a gente busca, né, nessa área do conhecimento, aprimorar as nossas estratégias, né, as nossas técnicas, para que eu consiga recuperar esses pacientes nas suas funções do dia a dia. Então, ele precisa, muitas vezes, levantar da cama e ir até o banheiro, e é um paciente que cansa para levantar da cama. Então, são pacientes que a gente tem que trabalhar as mínimas funções. Tá ok, pessoal? Isso em estágios mais avançados. Onde eu trabalho, a gente trabalha com a fase 1, que é a fase da reabilitação que o paciente está dentro da unidade hospitalar. Então, é um paciente que sofreu um infarto recente, ou é um paciente que tem uma doença cardíaca grave, em estágio de evolução avançada, que ele está nesse estágio de não conseguir levantar da cama sozinho. E aí, nós, fisioterapeutas, temos a função de devolver parte dessa função, né, para esse paciente, ou, ao final de tudo, né, o que é o nosso objetivo principal, melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. Então, imaginem vocês um paciente que não consegue movimentar na cama, nem ficar de pé sozinho, porque ele cansa, ele tem falta de ar, ele tem cansaço nas pernas, ele tem fraqueza muscular importante, em decorrência de uma doença cardíaca. Ok, pessoal? E aí, tudo é um ciclo, né? Se a gente não recupera esse paciente, ele fica cada vez mais na cama, e cada vez que ele fica na cama, mais ele perde as suas funções. Então, nós, fisioterapeutas, entramos nessa atuação, ok? Minha maior atuação é na fase 1, mas a gente também encontra a reabilitação cardíaca fase 2, 3, e já temos descrito até a fase 4, ok? A fase 2, a gente vai encontrar aí a fase de reabilitação ambulatorial, que a gente chama. Então, são pacientes de gravidade também, porém que são assistidos em via ambulatorial. Então, a gente consegue visualizar, né, a nossa atuação no ambulatório, num local, né, fora da unidade hospitalar, né. A fase 3 é quando aquele paciente já tem um certo grau de independência, ele já entende qual é o seu limite do esforço, ele já entende o que ele sente em decorrência daquela doença,
ok? E a partir de então ele consegue designar, né, as tarefas e seguir aquela orientação que nós pedimos, ok? Um pouco mais independente da supervisão de um profissional. E a fase 4, pessoal, já a fase 3 envolve também a atuação dos nossos profissionais de educação física. Então, tem uma parceria muito bacana entre o profissional da fisioterapia e o educador físico nesse momento, ok? A fase 4, esse paciente ele já é independente para suas atividades. Então, é o que a gente espera com a reabilitação, tá, pessoal? Nós falamos aí das fases de reabilitação no contexto da atividade física. Mas quando a gente vai aprimorar o estudo via literatura, o que a gente percebe também, pessoal, é uma importante visualização da equipe multiprofissional nesse trabalho. Por quê? Nenhum trabalho que a gente faz envolvendo a recuperação de um indivíduo, ele é sozinho. Então, a gente não pode pautar as nossas decisões na única e exclusiva na função da fisioterapia, porque o nosso indivíduo ele é complexo, né? Ele é um ser como um todo. E a gente sabe que a saúde, para que a gente atinja o estado de saúde, a gente precisa englobar aí a saúde como um todo. Saúde mental, psíquica, social. Então, todos esses estágios precisam ser alcançados. E nós não conseguimos esse feito sozinhos, né? A gente precisa trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto. Então, quando a gente pensa no conceito final da reabilitação cardíaca, nós vamos lembrar aí de um momento importante da atuação multiprofissional, de uma equipe de trabalho, tá? Que vai trazer aí benefícios psicológicos para o nosso paciente através da participação da psicóloga, nutrição adequada, porque o ganho desse paciente precisa ser voltado também, né, a sua nutrição adequada, sendo que é um paciente crônico, né, um paciente grave. Então, se ele não está bem nutrido, eu não consigo progredir as suas funções, certo? Eu não consigo ter ganho muscular, eu não consigo ter ganho de força se ele não se alimenta de modo adequado, tá certo? Então, é um trabalho sempre em conjunto, tá certo, pessoal? Vou colocar aqui, alguma dúvida até agora, pessoal? Alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Ok. Eu vou colocar a apresentação só para a gente ir visualizando, tá? Tudo isso que eu estou falando. Então, aqui, pessoal, a fisioterapia em cardiologia, né, que é a minha área de especialidade, tá ok? E a área que eu mais atuo hoje é a reabilitação fase 1, tá ok? Que é a reabilitação que acontece dentro da unidade hospitalar, tá bem? E aí, qual é a função, né, desse profissional dentro da unidade hospitalar? Aqui a gente colocou num contexto geral, então aqui a imagem, né, bem bonitinha para vocês, sobre reabilitar esse coração, né? Mas a gente vai lembrar que o indivíduo, ele não é um coração, né, pessoal? Que é essa última fala que eu tive com vocês. Esse indivíduo, ele é um ser completo. Então, quando a gente pensar na reabilitação, a gente vai pensar como um todo. E o fisioterapeuta tem aí uma função de recuperação motora, né, dessas atividades motoras e respiratórias muito intensa nesse processo. Então, a reabilitação cardíaca ou cardiovascular, ela envolve um equilíbrio de todas essas funções do paciente, desde a função respiratória até a função motora e até o equilíbrio metabólico, né, que vai ser gerado a partir desse treino, né, desse estímulo. Nós promovemos estímulos, né, nós promovemos a esses pacientes a gente estimula esses pacientes para que eles adquiram as funções, né, para que eles aprimorem as suas funções. Então, é extremamente importante aí que a gente consiga viabilizar esse processo de recuperação, tá certo, pessoal? Uma vez que a gente perdeu a função daquele coração, né, uma vez que houve morte daquele tecido, nós não vamos conseguir restaurar aquele tecido, mas a gente consegue organizar os sistemas ao redor para que aquela função que foi perdida seja adequada para aquele novo organismo. Então, o objetivo de melhoria da qualidade de vida, ele vem a partir daí.
Então, aqui, ó, nessa primeira imagem, são todas imagens da internet, tá, pessoal? Por isso que não tá aqui com obstrução, as próximas vão estar. Aqui nessa primeira imagem, ó, a gente tem aqui um instrumento que é bem comum para o uso da fisioterapia nessa função, que é o cronômetro, tá, pessoal? Quando a gente vai na academia lá e vai treinar, né, a gente tem várias formas de ganhar força muscular, né, de treinar o músculo periférico. O coração, ele também é um músculo, e aí, para a gente treinar o músculo cardíaco, a gente precisa trabalhar de um modo um pouquinho diferente, tá, pessoal? O músculo periférico, a gente treina baseado no estímulo de força, que é vinculado por tempo, resistência, ou por incremento de carga. Para o treino cardíaco, a gente é muito dependente da resistência por tempo. Então, a gente utiliza muito as grandezas de tempo para conseguir incrementar aquele paciente. Às vezes, ele não consegue utilizar uma carga muito grande de treinamento. Por exemplo, se você estiver na academia, na primeira semana você utiliza 2 quilos, na segunda semana você utiliza 3, na quarta semana você já aumenta, e isso é proporcional ao seu ganho. O paciente cardíaco, muitas vezes, ele precisa ganhar em tempo, porque ele cansa muito rápido. Então, às vezes, você utiliza meio quilo e ele faz 2 repetições e cansa. E aí, o que a gente precisa treinar melhor? Essa capacidade de resistir àquele estímulo que a gente promove. Então, o tempo, ele é uma grandeza muito importante dentro do trabalho da fisioterapia cardiorrespiratória, principalmente de pacientes cardiopatas em reabilitação fase 1. Ok, pessoal? Então, a gente trabalha muito com o tempo. Então, aqui, nessa primeira imagem, é bem interessante, né, visualizar quanto tempo esse paciente consegue pedalar, tá? Aqui, a gente utiliza também os recursos de força, porque ele precisa progredir, tá, pessoal? E se ele consegue ganhar um pouco mais, a gente vai incrementar para que ele melhore aquela periferia, melhore a musculatura periférica e consiga alcançar o objetivo proposto. Certo? Então, a gente estimula desde o centro até a periferia. Não adianta, como eu falei para vocês, são pacientes que eles perdem a sua função, né? Eles evitam sair da cama porque eles ficam cansados. E quando a gente evita fazer alguma atividade, o nosso organismo, ele é dependente desses estímulos. Então, eu deixo de promover aquele estímulo, né, na minha musculatura. E o que acontece? Se eu deixo de promover aquele estímulo, ele é cessado e aquela musculatura, ela atrofia. Então, são pacientes que chegam com uma deficiência muscular muito grande. E a gente precisa recuperar essa função. Como é que eu faço isso? Eu volto a estimular essa função. Só que, claro, que de modo gradativo. Porque a todos nós, se a gente chegar na academia e estimular o nosso organismo, né, estimular a nossa musculatura com uma carga máxima, no dia seguinte a gente não consegue levantar, né? A gente não consegue realizar, porque a gente tem muito sofrimento muscular para que esse processo aconteça, né? A gente estimula de uma forma que não vai ser progressiva, ela vai ser lesiva, né? Então, a forma como eu estimulo é extremamente importante nesse trabalho. Então, são pacientes que eu preciso dosar a carga de trabalho o tempo inteiro, porque são pacientes de trabalho de sobrecarga cardíaca grande, por conta da lesão patológica de base que eles têm. Então, é um trabalho minucioso, um trabalho que requer avaliação periódica, avaliação durante a atividade, e um olhar clínico voltado ao paciente contínuo. Tá ok, pessoal? Eu não sei se vocês estão vendo a minha imagem. Aí, se não estiver aparecendo, pessoal, por favor, me sinalizem, ok? Aqui embaixo, ó, nós temos uma última imagem, né? Que é esse momento, né? Que a gente consegue incrementar a carga. Isso aqui é um cicloergômetro, tá, pessoal? É um equipamento muito utilizado também dentro da reabilitação. Ele é um equipamento que a gente consegue quantificar a carga que eu utilizo para treinamento, e além de quantificar a carga, a gente consegue incrementar. Então, se eu precisar progredir esse paciente em tempo e carga, eu consigo através desse equipamento.
tá? Aqui a gente vai ter mais em reabilitação fase 2. Fase 1 a gente consegue também, mas alguns pacientes que já estão em estágio mais avançado do treinamento, tá? Outros a gente acaba trabalhando mais beira-leito, mais com as funções diárias mesmo, que é levantar, deambular curtas distâncias, ir até o banheiro, conseguir se alimentar sozinho. Então, olha o grau de dependência que os nossos pacientes chegam, né? Então, são pacientes extremamente graves, ok? E aí, pessoal, pensando aqui, né, no cenário de atuação, né? Essa aqui é uma unidade de terapia intensiva, tá, pessoal? Representativa, só uma imagem da internet, tá ok? Aqui o que a gente tem que ter em mente? O leito do paciente, né? Então, o paciente tem aqui uma cama. Há 20 anos atrás, tá, pessoal, a gente achava que o paciente, depois que infartava, ele precisava ficar obrigatoriamente na cama. Ele tinha que estar em repouso absoluto, porque um infarto, ele era a concretização da morte do tecido cardíaco. E a gente só tem um coração, né, pessoal? Então, se a gente tem um coração que sofreu um impacto tão grande, a ponto da gente ter morte do tecido celular, né, uma parte do segmento cardíaco morreu, aquele tecido, aquele músculo morreu. Então, a gente precisa manter a função desse coração. Então, 20 anos atrás, a gente acreditava que se eu estimulasse um coração que acabou de sofrer um infarto, nós traríamos mais lesão para esse coração. A gente aumentaria muito a sobrecarga e a chance de fracasso seria muito grande. Esse coração entraria em um desgaste maior e poderia aumentar as suas áreas de infarto. E a gente já sabe que isso não é verdade. Hoje a gente sabe que se eu não estimulo esse paciente no tempo adequado, a chance da perda, da degradação cardíaca aumenta muito. Então, é o contrário, eu não posso deixar esses pacientes deitados, eu não posso deixar esse paciente parado, em repouso. Eu preciso estimular. Mas, claro que o estímulo, ele tem que ser dosado, que é isso que eu estava falando com vocês anteriormente. Então, essa imagem do leito hospitalar, da cama com grade, são todas medidas de segurança, porque a gente recebe pacientes de várias formas, entubado, paciente que demanda, né, risco psíquico, ele pode ficar confuso, ele pode estar agitado, ele pode cair da cama. Então, se vocês olharem na imagem, vocês vão ver que a cama tem grade, ó. Então, a gente mantém esse paciente sob supervisão o tempo todo. Aqui do lado, a gente tem um sistema de bomba de infusão, tá, pessoal? Que é um sistema de dose de medicamento, que não é um cenário da fisioterapia, mas não é de nossa responsabilidade, ok? Aqui é um cenário do monitor cardíaco, tá, pessoal? Onde a gente vai conseguir visualizar aí os sinais vitais, o comportamento desse paciente, principalmente frente às nossas ações, frente ao estímulo que a gente promove. E aqui no cantinho, ó, tem um ventilador mecânico, tá? Então, ó, cada box desse aqui é um paciente que a gente vai ter sob supervisão, ok? Sobre a atuação da fisioterapia. Hoje, a nossa regulamentação, ela estabelece que nós, profissionais, num período de 6 horas, podemos atender até 10 pacientes de unidade de terapia intensiva e 12 pacientes de unidade de enfermaria, ok? Isso é uma regulamentação do nosso conselho, tá, pessoal? A gente espera que essa quantidade de pacientes reduza para que a nossa assistência esteja cada vez mais especializada, ok? Então, a gente vai contar aí com uma série de protocolos de atuação, tá? Para que a gente não perca nenhum momento de evolução desse paciente, para que o nosso trabalho seja cada vez mais individualizado. Claro que se a gente conseguir reduzir essa quantidade de assistência, a gente vai conseguir especializar ainda mais o cuidado com esse doente, né? Os protocolos de atividades, os protocolos de elaboração de progressão. Então, é todo um trabalho que demanda aí tempo. Nossa profissão é uma profissão muito jovem, né? Em vista de outras que a gente tem na área da saúde. Mas não desmerece em nada a nossa importância no cenário, ok? Nós estamos vendo aí o cenário pandemia e claro que nós somos extremamente, né, necessários para esse momento, mas também dentro do contexto geral de unidade de terapia intensiva nós temos uma atuação muito importante, ok?
Aqui, mais uma vez, ó, mais pertinho, esse é um ventilador, um respirador artificial, tá, pessoal? Um ventilador mecânico, ok? Esse aqui está sendo extremamente requisitado nesse momento de pandemia, tá? Nós vimos lá, né, o ministro, a preocupação, né, nacional em relação ao número, né, de leitos de UTI desse cenário disponíveis e de respiradores disponíveis, né? Hoje eu recebo também pacientes de Covid-19 na unidade em que eu trabalho, mas, né, a gente tem que lembrar do cenário de um modo geral, ok? Mas eu quero deixar para vocês também essa outra via, né? Aí a atuação vai ser mais específica para aqueles fisioterapeutas que são especializados em terapia intensiva, tá, pessoal? Que é uma outra linha de trabalho. Trabalha também na área que eu atuo, ok? Dentro da unidade de terapia intensiva, mas a forma, o caminho de especialização é um pouquinho diferente, tá bom? Aqui, né, nós temos algumas atividades que são realizadas, né, dentro desse cenário. Então, a gente viu aqui a cama, né, o leito de hospital. Aqui a gente vai receber pacientes entubados, pacientes em necessidade de oxigenoterapia, em várias situações de comorbidades. Os pacientes da minha especialidade são os pacientes cardíacos, que também podem estar nesse cenário, mas que a principal forma de atuação, a principal expectativa do profissional, né, do fisioterapeuta que está ali beira-leito, é poder retirar esse paciente do leito o quanto antes, é poder devolver a ele a sua função. Tá certo, pessoal? E aí, uma das principais atividades aí é o caminhar, colocar esse paciente novamente de pé, tá, pessoal? Essa é a primeira imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse era um paciente, pessoal, que ele era um paciente de insuficiência cardíaca chagásica, tá? Chagas é uma doença que compromete a função muscular, tá? Baseado pela picadura de um barbeiro, tá? Que é um inseto, tá? E a partir daí a gente pode desenvolver essa doença. E esse paciente era um paciente extremamente jovem, ele tinha 32 anos, ele internou por descompensação da função cardíaca. O que ele sentia? Ele sentia muita falta de ar, ok? E ele tinha muito cansaço. Então, quando ele chegou, ele não conseguia se movimentar na cama por falta de ar. Uma das consequências da insuficiência cardíaca em estágio avançado é o comprometimento da função pulmonar associada. Coração e pulmão, eles trabalham de modo sinérgico. O que é isso? Eles trabalham juntos. Então, esses pacientes com doença cardíaca, eles podem apresentar muita repercussão pulmonar. Então, esse paciente em especial, ele tinha muita falta de ar. E o trabalho com ele foi todo desenvolvido beira-leito. A gente primeiro foi trabalhando, né, recursos da fisioterapia, atividades com ventilação não invasiva, que a gente chama, que é o uso de máscaras, né? A gente coloca uma máscara no paciente e associa o ventilador mecânico para, naquele momento, substituir aquela função ou auxiliar aquela função. Então, por intermédio de pressões, né, que a gente programa no respirador, aquele paciente tem o seu trabalho respiratório diminuído. E a máquina faz parte do trabalho por ele. Então, aquele paciente tem um repouso da musculatura e consegue recuperar a sua função de modo gradual. Então, a gente descansa aquela musculatura para que ela não entre em fadiga, ok? A musculatura respiratória ela é extremamente preparada para trabalhar. A gente respira continuamente o tempo inteiro, ok? Só que ela pode entrar em falência, dependendo da doença, né? Dependendo da complicação que aquele paciente desenvolver. E a gente está na frente de batalha para não deixar que isso aconteça. Então, um dos recursos que a gente utiliza é a ventilação não invasiva. Então, esse era um paciente que se beneficiava muito desse instrumento. Então, a gente começou um trabalho beira-leito assim. E aí, nessa imagem, já é uma fase em que ele estava conseguindo ficar de pé. Só que olha que interessante, lá atrás eu falei para vocês que a gente tem que trabalhar o paciente como um todo, né? E esse paciente, ele tinha uma dor, ele tinha sofrido uma queda antes, né? E ele teve uma lesão no tornozelo,
né? E essa lesão no tornozelo dificultava essa recuperação da deambulação dele. Ele sentia muita dor toda vez que ele ficava de pé. E aí a gente começou um trabalho de reabilitação, não só pensando na doença cardíaca e nas alterações respiratórias que ele tinha, mas também nessa função motora, né, nesse tornozelo que estava prejudicado. E aí, dentro da terapia intensiva, dentro da UTI, nós começamos a reabilitar esse tornozelo. E esse paciente conseguiu sair de todo aquele estágio de alteração, né, metabólica, de comprometimento, né, metabólico, e ir para casa para aguardar o transplante cardíaco em casa. Então, ele chegou a ficar priorizado, né, como paciente de alto risco de morte. Então, no transplante, né, quando o paciente entra na fila do transplante, ele é catalogado pelo grau de dificuldade, né, pelos riscos que ele tem de morrer. Então, esse paciente, ele chegou a ficar listado como um alto risco de morte. Isso significa que ele vai para o início da fila, né, porque significa para o nosso nível nacional que a qualquer momento ele pode morrer. Então, o primeiro coração que tiver compatibilidade para ele, para o tipo dele, né, tipo físico, tipo sanguíneo, tipo histológico, tem uma série de recomendações para ser transplantável, né, aquele órgão. E aí esse paciente chegou a ficar listado como inicial. Só que nós não deixamos de fazer a fase de reabilitação dele. Nós começamos todo esse trabalho dentro do hospital e ele conseguiu melhorar a sua condição a ponto de poder aguardar o órgão em casa. Então, isso, pessoal, é muito importante, porque a gente tirou o paciente de um risco de vida imediato, ok? E conseguiu levar ele para dentro de casa. Eu acho que todo mundo aqui, num cenário, pensando não como profissional, mas pensando como paciente, o primeiro pensamento que a gente tem quando a gente pensa em, vou precisar ficar internado num hospital. Eu acho que o primeiro sentimento é o medo, né? Meu Deus, teve que ir para o hospital. Imagina dizer a um paciente que ele vai ficar em uma UTI, pensar que eu vou ficar internado em UTI, né? Então, assim, o primeiro pensamento é, meu Deus, estou morrendo, estou muito grave. E realmente é um local de pacientes graves, né? E a gente conseguir recuperar tudo isso, a ponto de dizer para ele assim, calma, tá tudo bem, você pode, nesse momento, aguardar em casa e junto da sua família e continuar o seu trabalho até que chegue o seu momento de transplante. Então, a gente não desmereceu o paciente, não tirou ele da fila, tá, pessoal? Ele continua como um paciente em necessidade de transplante. Ele já até foi transplantado, esse paciente, teve alta e depois, né, 2 meses depois ele foi transplantado. Chegou o coração dele, mas assim, estar internado também expõe o paciente a riscos. Então, é algo que a gente tem que ter em mente, né? O cenário hospitalar, ele é um cenário de necessidade, extrema necessidade, mas ele também tem riscos. Então, os riscos de infecção são muito grandes, os riscos que o paciente sofra, né, complicações decorrentes da internação são muito grandes. E por isso, quanto mais tempo ele fica no hospital, maiores esses riscos. Então, quanto mais rápido a gente conseguir estabilizar esse doente e mandar ele para casa, mais sucesso a gente vai ter nesse tratamento, nessa recuperação das funções. Então, esse é um caso muito especial que eu guardei, assim, né? A lembrança e as figuras estão aí também, né? As fotos estão aí para não deixar esquecer, que foi um paciente que a gente teve um trabalho bem bacana de recuperação. E é um paciente jovem, imagina, um paciente de 32 anos, um paciente muito jovem, né, pessoal? E aí, aqui é no trabalho, a gente utilizou um colchonete, né, como uma plataforma de instabilidade, aquele já estava numa fase um pouco mais avançada. Eu não sei se eu vou conseguir passar o vídeo para vocês, acho que não. Vou ver se é esse o vídeo. Não, esse não é. Em que mostra, né, a deambulação dele, tá, pessoal? E foi bem bacana a recuperação. No início ele tinha muita dificuldade, muito desequilíbrio, ele pisava, sentia dor, ele voltava, ele quase caía. Então, um paciente jovem que tinha dor para caminhar, e a gente precisou associar aí dentro do pensamento de reabilitação, né, como um todo, né, do ser humano, né?
aqui ele fazendo algumas atividades, ó, percebam que aqui ele já consegue ficar num pé só. Essa imagem é bem interessante, porque nessa fase aqui, pessoal, estão vendo que aqui o profissional está segurando, ó, uma bomba de infusão, que a gente chama, tá? Que é uma máquina, né, para manter aqui o fluxo contínuo de determinado medicamento que o paciente está precisando fazer uso. Ou seja, ele está continuamente recebendo esse medicamento. Nesse caso aqui, esse paciente utilizava um medicamento que era milrinona, que é uma medicação que favorece a contratilidade cardíaca, tá, pessoal? Então, ele é um medicamento para auxiliar, né, a função do coração desse paciente. Vejam o grau de gravidade, né, desse doente, e a gente consegue colocar ele de pé e monitorar ele de modo que ele melhore as suas funções, mesmo em uso de um medicamento para auxiliar a função do coração. Então, olha o grau de gravidade desse paciente, né? Ele precisa de uma medicação contínua para que o coração dele funcione de modo adequado. É um paciente extremamente grave. O risco de morte súbita desse paciente era de cerca de 40%. Então, ele poderia morrer deitado conversando ou de pé trabalhando com a fisioterapia. Então, o convencimento, assim, a conversa, né, com a equipe, com o próprio paciente, sempre muito esclarecedor, para explicar que a qualquer momento ele poderia ter uma parada cardíaca, mesmo em vigência da reabilitação com a fisioterapia. E ele poderia estar em casa, ele poderia estar no chuveiro, ele poderia estar comendo ou fazendo fisioterapia, tá, pessoal? Então, não deixa de ter essa visão do alto risco, né, da alta gravidade desses doentes, tá? Por isso que ele está dentro de uma unidade de terapia intensiva, tá ok? Aqui, ó, ele já estava conseguindo ficar num pé só na plataforma instável, ó. Então, a gente começou a treinar, né, na caminhada aqui, depois a gente evoluiu para o estágio ele de pé, né, reabilitando aqui o tornozelo, e depois a gente colocou ele em um pé só que na plataforma instável. Então, a gente criou um critério de progressão, né, de grau de dificuldade. Então, aqui era mais fácil, aqui, né, era difícil no início essa caminhada, né, aqui a gente treinou na plataforma estável, essa estabilidade de tornozelo, e aqui a gente progrediu, né, com o grau de dificuldade. E aí a gente conseguiu melhorar todo esse contexto muscular periférico, né, da musculatura periférica desse tornozelo, que comprometia também a função. Aqui é uma estratégia também, uma técnica que a fisioterapia utiliza muito, acho que o pessoal aí da ortopedia ainda deve utilizar. É algo simples, mas que tem um resultado fantástico, tá, pessoal? Chama banho de contraste, né? Então, no hospital, qual que é a nossa dificuldade também? Recursos, né, pessoal? Muita coisa a gente não consegue utilizar por conta do risco de contaminação. Então, a fisioterapia tem o seu próprio equipamento, né? A gente tem as nossas próprias técnicas. A depender do que a gente precisar dentro de um hospital, às vezes a gente não consegue adaptar pelo risco de contaminação do equipamento e de transmitir essa contaminação para outros pacientes, né? É um ambiente de risco biológico, né? E aí o que acontece? A gente utilizou aí recursos simples, né, para trabalhar esse doente que a gente pudesse higienizar. Então, aqui a gente está usando 2 bacias, ó, que são bem comuns dentro da terapia intensiva, dentro da unidade hospitalar, né, que são utilizados pela enfermagem para dar banho nesses pacientes. E nós criamos aqui um contexto de banho de contraste, né, que é essa técnica de imersão do membro, né, comprometido da lesão articular, né, no caso que ele tinha, em uma bacia de água morna e uma bacia de água fria, tá? Que são bolsas de água fria, ok? E aí, a água morna e a água fria a gente consegue dentro de uma unidade hospitalar, então nós adaptamos. Então, foram 2 estratégias que nós criamos para trabalhar esse doente, ok? Aqui, pessoal, é um outro cenário, tá? Já é um outro caso. Dúvidas, pessoal, sobre esse caso? Estou falando um pouquinho rápido por conta do nosso tempo, tá? Pessoal, se vocês quiserem, vocês podem já digitar as perguntas no chat, tá bom? Não precisa esperar ela pausar, não. Tudo bem, Alana? Sim? Sim, até porque o nosso tempo está
tá curtinho, né? Isso. A nossa previsão é até 10h30. Então, assim, pode já deixando a pergunta, aí eu te interrompo, tá bom? Beleza. Você não precisa se preocupar com o chat, não. Eu vou olhando o chat e aí eu te passo. Ah, Beleza? tá. Tá. Toca aí. E aí, pessoal, nesse cenário aqui, ó, a gente já mudou um pouquinho o pensamento, tá? Naquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, a gente teve um paciente que chegou em desconforto respiratório, né, com muita falta de ar, não precisou ser entubado, a gente conseguiu recuperar a função utilizando máscara. Esse cenário aqui, nós já temos de um paciente, tá? Que foi um infarto agudo de uma unidade remota, se eu não me engano, ela era de Santa Teresa, algo assim, aqui no estado, né, mesmo. E ela foi transportada de helicóptero até a nossa unidade hospitalar. Então, o atendimento dessa paciente foi muito rápido. Então, quando a gente vai ver sobre infarto, a primeira coisa que a gente pensa, né, que a mídia fala e que todo mundo diz, infarto, AVC, é o tempo. Então, a gente precisa socorrer esses pacientes de modo rápido. Por quê? Quanto mais tempo a gente leva, mais músculo aquele paciente está perdendo, né? Então, o infarto, pessoal, aquele segmento, né, aquela parte muscular do coração, ela está deixando de receber sangue. E dessa forma, ela evolui, né, com necrose, com morte daquele tecido. E uma vez que aquele tecido morreu, a gente não recupera mais. A gente reorganiza o coração para trabalhar com aquela lesão, mas a gente não devolve aquela lesão, né? A gente não recupera, não restabelece aquela função perdida, tá certo? Da necrose, né, do tecido cardíaco. Então, essa paciente, ela foi socorrida de modo rápido e chegou no nosso serviço, né, entubada, bem grave, instável, tá ok? Porque a gente tem um grau de comprometimento cardíaco grande e ela precisou de um instrumento chamado balão intraórtico, que é um instrumento que a gente faz acesso pela artéria, ok? Pelo membro inferior do paciente ou pelo membro superior, tá? É mais comum no membro inferior e ela fica posicionada na altura aqui da aorta do paciente e ela favorece o enchimento das coronárias, que são as artérias de irrigação do coração. Então, melhora o fluxo para dentro daquele coração, tá certo? Para nutrir aquele coração, tá certo? E essa paciente tinha esse instrumento na artéria, no membro inferior, conectado dentro do vaso sanguíneo dela. Então, a gente tinha um grau de restrição de movimentação dessa paciente muito grande, porque é um catéter muito calibroso. Se a gente dobrasse a perna dela, corria o risco de comprometer a vascularização da perna dela e ela perder o membro. Então, era uma paciente que, se vocês olharem aqui na imagem, eu não sei se vai dar para ver, que eu tive que tampar aqui, para não aparecer os direitos aqui do hospital, né? A gente teve que prender aqui, né, a perna dela para que ela não movimentasse, né, e não comprometesse ali a nutrição do membro, tá, pessoal? E aí, o que a gente visualizou aqui, né? Esse aqui é o console do balão, que a gente chama, tá, pessoal? Essa máquina que controla esse enchimento e esvaziamento desse instrumento, que está lá ajudando o enchimento cardíaco, né, o enchimento das coronárias cardíacas, tá? E a gente conseguiu progredir, tirar essa paciente do tubo, né? Ela conseguiu respirar sozinha, sem a ajuda dos aparelhos. Então, aqui ela já está fora do tubo. E a gente precisava estimular essa paciente enquanto ela estava ainda na cama, sem conseguir sair dela. Então, uma estratégia que nós adotamos, que foi muito favorável para esse caso, foi utilizar esse cicloergômetro. É uma espécie de cicloergômetro, estão vendo? É um pedal de uma bicicleta, né? Aqui, os cicloergômetros, de fato, eles têm uma possibilidade de ajustar, de adaptar a carga, né? De trabalho que a gente está impondo. Esse aqui é de forma manual, então quando a gente aperta aqui em cima, ó, ele fica mais difícil esse pedal. E aí a gente usou uma estratégia de adaptação, estão vendo aqui, ó? Isso aqui é um banquinho, tá, pessoal, que a gente tem lá no serviço. E esse aqui é uma almofada, tá? Para não machucar a paciente. Esse banquinho, ele é oco na parte da frente,
Então, a gente encaixou aqui, ó, em cima da paciente para apoiar a bicicleta, ok? E aí a gente estimulava ela com o membro superior. Então, ela fazia um treino, né, aeróbico aqui, né, deitada ainda, porque a gente não podia movimentar essa perna, mas treinando esse coração para a próxima etapa, que seria tirar ela da cama assim que esse balão, né, saísse daqui. Tá ok? Então, foi uma estratégia bem bacana, deu certo, tá? Aqui de uma outra visão. Oi. Vou aproveitar, tem 3 perguntas, 4 com a minha, tá bom? Só uma pausazinha aqui, porque é um ponto interessante. A primeira colega pergunta, qual é a responsabilidade do fisioterapeuta na UTI? Ele é responsável pela parte cardiológica, pela parte respiratória? Você consegue fazer uma síntese? Pessoal, dentro de uma UTI, né, dentro da terapia intensiva, ou mesmo nos casos aí da reabilitação fase 1, é nossa responsabilidade cuidar da função respiratória desse paciente e motora, ok? Então, nós precisamos devolver essa função, seja ela voltada à função respiratória ou motora. Eu preciso recuperar esse paciente, certo? Sendo da complicação, né, que levou ele ali, né, mas reestabelecer essas funções, ok? Então, é nossa responsabilidade. Tá ok. Só acrescentando, é que o nosso trabalho, ele vai se relacionar conforme a disfunção do paciente. No caso, o trabalho da professora aqui, né, doutora Alana, ela está focada nas consequências de distúrbios cardíacos. Então, acaba que pela especificidade da UTI que ela trabalha, acaba que a tendência é atender disfunções relativas ou originárias de problemas cardíacos. Então, acaba tendo essa relação. Mas a nossa busca vai ser sempre essa que ela falou, uma melhor condição respiratória e motora. Claro que impacta na parte circulatória também diretamente, tá certo? Uma pergunta que eu vou fazer, que eles não vão fazer porque realmente é curiosidade. Você já falou de vários exemplos sobre adaptações e ajustes em relação a equipamentos. De que maneira isso é comum e de que maneira nós, como profissionais, devemos estar preparados para enfrentar isso no dia a dia, considerando rede pública e rede privada. Pessoal, assim, é um desafio, na verdade, né? Esse conceito de adaptação, né? Nós criamos. Por quê? Porque a gente entende a importância das nossas técnicas e a importância de você utilizar aquilo no cenário do seu paciente. E muitas vezes nós não temos o recurso adequado para uso. Então, sempre que possível, a gente adapta. É uma mania do profissional dentro da terapia intensiva, dentro da unidade hospitalar, até em outros cenários, adaptar recursos, tá, pessoal? Eu já vi vários manuais de adaptação, bem interessante, porque isso é realmente muito comum, é da nossa vivência, da nossa cultura, tá? O cenário do hospital particular, ele é um pouquinho diferente, porque muitas vezes o recurso financeiro, ele impacta, muitas vezes não, ele impacta diretamente nisso, tá? E as verbas públicas, elas acabam demorando um pouco mais até que o processo aconteça. Então, a fase de contratação, né, de aquisição dos equipamentos, ela é mais lenta na rede pública. Não significa que não tenha, tá, pessoal? Significa que até que isso chegue, a gente leva muito tempo. Então, acaba que alguns equipamentos são também obsoletos, são muito antigos, tá? Porque a restauração deles também demora. E aí a gente acaba tendo perda, né, deteriorização desses equipamentos sem que a reposição aconteça no tempo hábil. E no cenário do hospital particular, a gente já percebe que há uma preocupação maior com essa reposição de equipamentos e essa presença deles no setor. Não é sempre que a gente tem, né, mas sempre que possível, a gente consegue conversar um pouco mais fácil, mais direto no meio particular do que no meio público.
ok, pessoal? Vale também ressaltar a visão dos gestores, né? De quem está à frente aí na liderança, desde a liderança da equipe de fisioterapia até a liderança do serviço hospitalar, ok? Ok. Mais uma pergunta, eu vou falar as duas logo, tá ok? O colega, ele pergunta sobre o fato de se imobilizar um paciente ao ponto de que ele venha a sofrer atrofias, né, ou hipotrofia, e comprometer a sua função motora. Se isso é errado, e na realidade eu entendo que a pergunta vem no contexto de quando isso é aplicado e causa, a imobilização causa o impacto negativo. De que forma a gente pode reverter isso? E a segunda pergunta quais as vantagens da fisioterapia sendo realizada em casa? Pessoal, em relação à imobilização, né? O cenário de imobilismo, né? Ele é uma preocupação muito grande hoje, né? No cenário hospitalar, principalmente, tá? O imobilismo, a gente já tem uma classificação bem interessante na literatura como síndrome do imobilismo, porque ele compromete várias funções orgânicas, tá? Não só a função muscular, tá? Não só a função do aparelho locomotor. Então, existe hoje uma descrição bem interessante sobre síndrome do imobilismo. E isso é algo que nós, profissionais da saúde, não só o fisioterapeuta, né, temos, na bagagem aí, uma garra muito grande para vencer, tá? Uma etapa aí de trabalho muito importante. O fisioterapeuta é o profissional da linha de frente que estuda cinesioterapia e cinesiologia. Então, nós trazemos essa bagagem de recuperação na nossa formação. Então, nenhum outro profissional tem esses dois conceitos, né? Então, nós temos que trabalhar muito isso para que a gente consiga aí ganhar espaço mais e mais dentro do cenário, principalmente hospitalar, frente à síndrome do imobilismo, ok? Hoje a gente já tem vários estudos mostrando como esses estímulos, né, que nós promovemos do aparelho motor, trazem benefício para essas alterações metabólicas que são sofridas também. Então, é um momento aí de grande importância para nós. Eu não sei se eu respondi bem a pergunta, eu entendi associada ao imobilismo, é isso mesmo? É isso, eu acredito que, só complementando, talvez o colega use algum exemplo específico de alguém que ficou parado por uma orientação talvez não tão clara. Existem situações e situações, por isso a gente precisa atentar para a avaliação, para o contexto clínico e para a nossa função. A professora aí ressaltou bem, né, o aspecto da cinesioterapia, o quanto eu posso ajudar meu paciente. Eu visualizo, e aí extrapolando, né, UTIs, mas pacientes em pós-cirúrgico, a gente lá no hospital, a gente tem tido uma relação muito boa com o pessoal da ortopedia, no sentido de ganhar velocidade, até mesmo na alta do paciente, porque o paciente, por medo, por alguma restrição pessoal, medo de ter que reabordar, medo de cometer algum erro e piorar a situação, ele acaba ficando preso ao leito, preso a poucos movimentos, e quando a gente entra, é muito rápida a recuperação. A gente até brinca, né? Pô, vou te dar alta da físio e deixar você terminar de tomar um antibiótico, porque a nossa função permite isso, ter um olhar mais aprofundado, um olhar de tal forma que o benefício venha para o paciente da função motora, sem anular o ganho clínico e cirúrgico que ele teve. Porque senão, uma conduta errada pode estragar o serviço do médico e ainda piorar a situação do paciente. Eu espero que, se a resposta não foi atendida nas considerações, é só falar que a gente volta, tá bom? Sim, sim. E só complementando na parte do ganho do atendimento em casa, né? Que foi a sequência.
esse trabalho, né, de recuperação aí, o Janderson pontuou bem na parte aí da resposta, né, no exemplo da resposta ortopédica, né, é um trabalho de acelerar esse ganho, né, o paciente, ele ganha, só que muitas vezes ele demora muito ao ponto de que as estruturas que estão ao redor ali daquela lesão, elas se consolidam. E quando a gente estimula, quando a gente direciona melhor esse estímulo e que ele é estimulado em casa, a gente tem um processo de recuperação muito mais bem organizado. Então, num contexto fisiológico, a gente tem um ganho muito bom, muito favorável, até para a recuperação cirúrgica, né? Então, tem já no mercado, né, profissionais médicos, cirurgiões que não trabalham se aquele paciente não tiver um vínculo estabelecido com um profissional de reabilitação pós, que seria um fisioterapeuta. Então, nós aí temos uma linha de trabalho muito importante a nível domiciliar também, né, que seria a sequência do nosso atendimento, né. Alana, aqui a Thaís esclareceu a pergunta dela aqui. Na realidade, é um exemplo prático de um paciente que não estava tendo ganho devido à atrofia. Então, a profissional, ela imobilizava por um tempo para que... E depois retirava a imobilização. Então, primeiro, não era permanente, e segundo, tinha um propósito. A importância... obrigado pela pergunta aí. É interessante quando a pergunta ela vem e ela traz um contexto mais amplo. Como profissional de nível superior, senso crítico não pode faltar, tá ok? Então, tem o conteúdo teórico, técnico, mas nós precisamos de senso crítico. Eu já vi alguns colegas, infelizmente, criticando os outros colegas, mas sem conhecer o embasamento da atitude da escolha do profissional. Então, quando a colega ali imobilizou por um tempo, ela tinha um propósito. Quando nós estabelecemos um plano de tratamento, nós temos um objetivo a alcançar. Não é aleatório. O paciente tem um problema cardíaco, vou fazer XXX. Não, não é isso. O paciente tem um problema cardíaco, sim. Qual foi a consequência? Igual o exemplo que a professora Alana deu ali, ela tinha um problema, o paciente com um problema cardíaco, mas ele também tinha um problema ortopédico. Então, ela precisou analisar a parte ortopédica também para implementar a ação sobre a função cardíaca. O segundo exemplo, da paciente acamada por causa do catéter, então, do balonete. Então, não poderia mobilizar, então precisava de uma adaptação. Então, a nossa visão crítica, e eu acho que o nosso diferencial em meio equipe, ele vem desse tipo de estratégia. De que forma eu posso intervir em prol do paciente e garantir uma diferença na sua evolução, tá ok? Então, assim, precisa de um propósito, basicamente isso. Isso aí. Bem legal a colocação da Thaís, né? Bem interessante, porque, assim, é justamente esse cenário, né? Muitas vezes você tem a estratégia, você sabe o que fazer, mas a gente precisa criar estratégia de melhor adaptação ali naquele caos, né? Chama muitas vezes de caos o cenário que a gente visualiza. Então, se a gente não tiver um pensamento crítico, que é isso que o Janderson colocou muito bem, né? A gente não consegue levar aquele caso adiante. Então, precisa o tempo inteiro estar avaliando e reavaliando a condição que o paciente se encontra, tá? Pensando que a nossa bagagem, pessoal, a gente se especializa, mas a nossa bagagem de graduação, ela é num cenário de um paciente como um todo. Nós estudamos o ser humano por completo, né? A gente não estuda um único sistema. Então, a gente precisa reabilitar o paciente inteiro, tá certo? Ou prevenir as complicações de um paciente inteiro, né? Vou dar sequência aqui, Janderson, pode? Pode ficar à vontade. Ok. Só lembra do nosso tempo, só, tá bom? Sim, acho que só tem mais 2 casos aqui. Tá joia. Esse aqui, pessoal, é o cenário, né, anterior que a gente tinha falado, e essa é a mesma paciente. Então, olha, a gente utilizou o mesmo instrumento, né, aqui para membro superior, estimulando o membro superior,
E aqui a gente adaptou, né, pós-retirada do balonete, ela já estava sentada, ficando de pé, começando a dar passinhos, mas ainda com apoio. E a gente começou a fortalecer o membro inferior. Porque, claro, depois de tanto tempo deitada, né, por necessidade, né, do cenário que ela estava passando, ela teve perda das funções e nós trabalhamos com a recuperação dessa função pós, né, retirada aí, né, do instrumento que a impedia de realizar essas funções. Então, essa paciente foi uma paciente que também marcou porque ela foi embora andando, ela foi embora realizando as funções, mesmo com um déficit cardíaco grande. Então, foi uma paciente que a gente brinca, assim, não com uma brincadeira de deboche, mas, assim, tem um peso, né, esse pensamento, de que era uma paciente que estava à beira-morte, e é uma paciente que saiu do serviço andando. Então, assim, foi um marco também, né, da vida profissional muito grande, esse caso. Tá, pessoal? Aqui é um outro cenário, eu falei para vocês lá atrás, né, sobre recuperação de um paciente pré-transplante cardíaco. E essa aqui é uma dos formatos de máscara que a gente utiliza na ventilação não invasiva. Esse é um recurso de auxílio, né, da ventilação para o paciente. Aqui é um paciente de insuficiência cardíaca grave. A gente adaptou o respirador mecânico, isso aqui é um ventilador mecânico. Ele tem rodinha, né? Então, a gente adaptou como um andador para esse paciente. Então, ele segurava aqui, ó, não dá para ver na foto, mas aqui atrás tem um profissional, tá? Tem um fisioterapeuta aqui junto dele. E a gente conseguia reabilitar a função motora, só que a gente precisava dar a ele um recurso respiratório, porque a função respiratória dele não era boa. E aí, quando a gente melhorava a função respiratória, ele conseguia dar os passinhos dele. E a gente foi progredindo essa recuperação dessa forma. A gente trabalhava a função respiratória junto da motora. Então, por isso que esse paciente está de pé, senão ele não conseguiria ficar de pé. Sem aquela máscara, sem esse respirador, ele cansava antes de sair da cama. Então, a gente colocou a VNI, né, colocou esse recurso para conseguir melhorar a condição pulmonar e cardíaca, para que ele ficasse de pé. E o treino motor acontecia a partir daí. E aí a recuperação das funções, ela veio a partir desse estímulo. Então, a gente utilizou o recurso em prol da melhoria do paciente. Então, foi uma forma de reabilitação também. Nós criamos essa estratégia e funcionou. Esse paciente também foi para casa, tá? Era um paciente de insuficiência cardíaca de origem valvar, né? Ele tinha um déficit da válvula cardíaca, né? Da válvula cardíaca, precisava de uma cirurgia, mas ele não tinha condição clínica para a cirurgia. No estado que ele chegou, se ele fosse para a mesa de cirurgia, a chance de morte era muito grande, ele não sairia da sala cirúrgica. E aí nós fizemos todo um trabalho de recuperação com esse paciente e ele pôde chegar até a cirurgia. Então, também foi um paciente que marcou. A gente preparou a condição, né, clínica dele. Claro, pessoal, eu estou falando aqui do trabalho da fisioterapia, mas tem toda uma equipe por trás desse desenvolvimento, tá? E esse paciente foi para a mesa de cirurgia, saiu, foi para casa e provavelmente está muito bem aí, né? Está muito bem recuperado. Esse é um outro paciente que dá uma visão um pouquinho diferente, é uma outra máscara, tá? Um outro tipo de máscara, né? Ela pega aqui num ponto diferente, tá? É o mesmo pensamento, recurso para melhorar a função cardíaca, mas percebam que aqui já é um paciente mais debilitado. Ele tinha aqui, ó, o uso de uma traqueostomia, tá, pessoal? Essa foto, ela não é muito comum, ventilação não invasiva com traqueostomia. Mas para esse paciente, mostrando aqui o uso da VNI para a função cardíaca. Foi um paciente que a função pulmonar ela foi recuperada, ao passo que ele ficava muito bem na traqueostomia metálica dele, ele não precisaria dessa cânula, né? A gente estava já progredindo o desmame dela, já estava ficando ocluída, que a gente chama. Então, ele já estava voltando a respirar pelas vias normais, com esse orifício, né, direto na traqueia, já estava em cicatrização para retirada. Porém, a função cardíaca ainda não era legal, era uma função muito ruim. E aí ele ficava bem,
com o uso da VNI e ele conseguia fazer os exercícios e progredir em uso da máscara. Então, o que a gente fez foi manter a oclusão da traqueostomia, associar esse recurso, né, para que ele recuperasse a função cardíaca. Isso é algo que não é comum, tá, pessoal? A gente colocar a VNI em paciente traqueostomizado. Mas, nesse caso, foi extremamente necessário pelo cenário cardíaco da doença, tá? Pela patologia de base, pela patologia cardíaca. E a função pulmonar já estava restaurada. Então, é um recurso que a gente utiliza para adaptação do pulmão, mas que tem um impacto muito positivo quando o paciente tem disfunção cardíaca, tá? Então, aqui, né, um cenário de visualização, né, de um monitor do ventilador mecânico, tá ok? Isso aqui também é um instrumento que nós operamos muito, tá? Quando eu falo aqui de ventilação não invasiva, tá, pessoal? Esse cenário aqui é de um ventilador mecânico do hospital que a gente programa como os parâmetros de ventilação invasiva, como os parâmetros de tubo, tá? Só para diferenciar, né? Ventilação não invasiva e ventilação invasiva, como a gente fala, né? Quando o paciente necessita do uso de uma prótese ventilatória, né? Isso é um recurso invasivo. A gente coloca um tubo orotraqueal ou uma traqueostomia no paciente, né? Ele fica sedado, respirando com aquele instrumento. Então, aquela prótese, ela substitui aquela função. E ele está totalmente dependente daquele equipamento, do respirador mecânico. Quando a gente fala não invasiva, a interface, né, o recurso, ele muda. Então, o paciente passa a respirar dentro de uma máscara. Então, os dois motivos ali que eu mostrei para vocês foram respirações não invasivas, com uso de máscaras, né? Uma pegando todo o rosto do paciente e outra pegando só nariz e boca, tá? São formas de ventilar o paciente, formas de ajudar o pulmão, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês a visualização de um ventilador mecânico adaptado aqui, né? Ventilando um paciente em função invasiva. Então, esse paciente que estava aqui, ele estava entubado, tá? Eu não coloquei a foto aqui, mas eu queria chamar a atenção de vocês para esse cuidado que a gente tem também. Então, é nossa função essa manipulação aqui desse equipamento, tá? Exclusivo do fisioterapeuta, não é exclusivo do fisioterapeuta, mas nós somos os profissionais que estudamos mais a respeito dessa função, né, dessa ventilação mecânica. Então, dentro de um cenário de terapia intensiva, normalmente o fisioterapeuta é o profissional que tem maior habilidade para esse manuseio. Então, fica a nossa disposição essa manipulação, tá? Nossa disposição não, a nossa responsabilidade. Então, quando o paciente necessita de uma prótese ventilatória, nós é que comandamos a forma como ele vai respirar. E aí nós fazemos isso através do respirador mecânico. Então, essa imagem aqui denota isso também para nós, tá, pessoal? Então, dentro da terapia intensiva, né, mesmo trabalhando com reabilitação cardíaca, eu também tenho essa função de ventilar o meu paciente de modo mecânico. Então, o pulmão dele é minha responsabilidade nesse momento, ok? Aqui uma outra visão, tá, pessoal? Nós estudamos esse cenário gráfico aqui, tá? Quando a gente vai para a especialização, né? Pegar as disciplinas base, a gente estuda muito essa parte, essa visão gráfica, como é o comportamento. Pensem vocês, a gente tem que dizer para a máquina como é o pulmão daquele paciente e vice-versa. Então, o pulmão e a máquina têm que conversar, né? Como é que eu ensino a máquina a fazer aquele pulmão respirar de modo adequado, né, pessoal? Não é uma tarefa fácil, mas a gente precisa conseguir, tá bom? Às vezes o paciente não adapta bem e a gente está lá para poder conseguir fazer esse cenário melhor. Aqui são imagens, ó, de áreas, né, de pulmão dos pacientes aqui, ó. Esse aqui tem uma área aqui de pneumotórax, tá, pessoal? Então, ar fora da cavidade de origem, tá? E esse ar aqui, ó, isso aqui pretinho, a gente delimita aqui uma linha, tá? Talvez vocês não consigam visualizar, porque é uma visão um pouquinho mais clínica, mas aqui, ó, tem um espaço de ar
fora do pulmão do paciente. Esse aqui é o pulmão, ele está sendo imprensado por ar fora do pulmão, né? E quando isso acontece, o paciente não respira, tá? Alana, Oi. só para eles tentarem visualizar nessa imagem aí, você conseguiu ampliar um pouquinho o slide? Ah, tá, deixa eu fazer isso, peraí. Cadê o meu Aqui, vai para a direita, aí. Peraí. Aí, sobe um pouquinho. Aí. Tá ruim, né? Aqui, pessoal. Só mostrar para eles, ó, que tem isso, essa área aí. Essa área aqui que eu pintei aqui, né? Essa área todinha aqui, ó, é uma área de um pneumotórax, tá, pessoal? Isso aqui, ó. Percebam que... Se observar, tem uma linha, tem essa linha do eletrodo, certo? Que fica bem evidente. E logo mais à esquerda, olhando para a tela para a esquerda, você vê outra linha, onde ela está passando o mouse. Entre essa e a linha costela. Isso aí. Esse pedaço todinho aqui, pessoal, ó, isso aqui é ar fora do local que ele precisa estar. Então, esse ar aqui fora da cavidade, ele empurra o pulmão do paciente. Então, tudo aqui está desviado, ó. Essa área cardíaca aqui, ó, ela está desviada para lá, tá ok? E aí, o que acontece? O paciente não respira porque o pulmão não tem espaço para abrir, tá? E aí, essa aqui, por que eu trouxe essa foto? Porque é um cenário que a gente visualiza também. Faz parte da rotina do fisioterapeuta, dentro da unidade de terapia intensiva, conseguir acompanhar o raio-x de tórax do paciente. Extremamente importante essa monitorização. E esse paciente estava muito mal ventilado, ele estava entubado. Estão vendo aqui, ó? Isso aqui é a linhazinha do tubo, tá, pessoal? E ele não estava conseguindo respirar, expandir adequadamente, tá? E após drenar, né, não somos nós que fazemos, mas a gente identifica essas alterações. Isso aqui, ó, é um dreno. Estão vendo aqui, ó, esse caninho aqui que está entrando, tá, no tórax do paciente. Esse pneumotórax, né, o cirurgião passa um dreno aqui e esvazia esse ar de fora da cavidade. E aí, ó, toda essa área voltou a ser preenchida pelo pulmão de fato. Percebam que a área cardíaca, ó, ela voltou para o seu local. Estão vendo aqui, ó? Olha como ela está empurrando aqui para o lado esquerdo, né, do paciente. E aqui como ela está voltando, ó, para o centro, tá? Então, o mediastino, ele precisa estar alinhado, ok, pessoal? Então, é um cenário também que a gente visualiza. Faz parte do nosso trabalho acompanhar, monitorar. A gente faz isso beira-leito, a gente faz isso através de exames, tá? E a gente faz isso através de discussões em equipe. Então, a gente monitora a função respiratória do paciente e a função motora também. Então, aqui o raio-x, né, essa imagem é bem comum, né, na nossa vivência. Comum, assim, ter que acompanhar. Não que a gente queira que seja comum pneumotórax, mas às vezes eles vêm em combo, né? Vem 2, 3, 4 no mesmo dia. Então, faz parte da nossa rotina monitorar isso e esperar que não aconteçam, né? Mas, se acontecer, é que a gente consiga visualizar e tratar o mais rápido possível. Deixa eu voltar aqui. Essa aqui é uma outra imagem, essa é mais recente, é a última, tá, pessoal? Não tá muito legal, porque a câmera nesse dia não estava muito favorecendo muito, tá? Mas essa foi a primeira paciente que eu acompanhei, que era uma suspeita de Covid, tá? É um paciente bem recente, tá? Esse aqui foi o raio-x que ela chegou. Olha como tá essa imagem, tá, pessoal? Tira aí a parte dos borrões, assim, das linhas, né? Mas eu não tinha uma outra para mostrar para vocês. Essa aqui, ó, é um paciente que ficou com a imagem bem esbranquiçada, ó, um pulmão bem difuso. Estão vendo esse monte de pintinha branca aqui, ó, no interior, tá? E após reabilitação junto à função respiratória, então, nesse caso, nosso instrumento de trabalho foi o respirador mecânico, tá, pessoal? E a gente pronou essa paciente, a gente colocou essa paciente em decúbito ventral, de barriga para baixo, tá? Então, pensem a gente pegar um paciente intubado, né? Um paciente que está com a função pulmonar comprometida, ela está entubada, ela está cheia de eletrodo, ela está cheia de dreno, ela está cheia de dispositivos, e ela tinha 120 quilos, além disso tudo. E junto da equipe, a gente pronou a paciente, a gente colocou ela em decúbito ventral, de barriga para baixo,
tá, pessoal? Isso é o conceito de prona. Por quê? Porque no nosso pulmão, na parte de trás dele, a gente tem alvéolos que fazem melhor a troca gasosa. E quando a gente está deitado, o peso do nosso corpo comprime esses alvéolos, né? E aí a gente não favorece que eles participem da ventilação. Então, no cenário daquele raio-x com a função pulmonar piorando, nós decidimos que a gente ia colocar ela de barriga para baixo, para que a parte de trás do pulmão dela pudesse expandir, né, sem o peso do corpo. Então, a gente virou a paciente de barriga para baixo e o resultado foi aquele raio-x. A gente teve uma melhora, né, aquele primeiro, tá, pessoal? Esse aqui foi antes da prona, né, e esse aqui foi após a prona. Então, vejam como a área, né, pulmonar aumenta, como a gente consegue melhorar aqui os espaços pulmonares, né? Claro, mais uma vez, que não é um trabalho sozinho, porque virar uma paciente de 120 quilos a gente não consegue sozinho, a gente precisa de uma equipe de trabalho, e a gente conseguiu esse feito. E essa paciente também marcou, porque foi a primeira suspeita de Covid. Essa não confirmou, tá, pessoal? Eu não tinha uma imagem para vocês para mostrar de um raio-x confirmado, tá? Mas é similar àquela imagem ali, a primeira, tá bom? Mas nós tivemos um resultado muito positivo. Então, faz parte do nosso trabalho também esse pensamento. Nesse caso, a reabilitação era pulmonar. Tá? Essa paciente precisava de uma recuperação pulmonar. E a gente estava ali, atuando junto, tá bom? Fiquei aí nos 5 minutos finais, né, Geanderson, para deixar a galera poder falar aí, que eu falo pra caramba. Mas, pessoal, fiquem à vontade. Alguns já perguntaram. Pessoal, tá livre aí. A gente falou 10h30, mas à medida que vocês tiverem interesse, a gente vai tocando aqui, tá bom? Aí, alguém quer fazer alguma pergunta ainda? Pode abrir o áudio e perguntar. Ou pode digitar no chat. Só enquanto surgem as perguntas aí, só reforçando a ideia de trabalho multidisciplinar, tá ok? O fisioterapeuta não faz tudo, mas ele participa decisivamente. Eu vejo o fisioterapeuta, eu acredito que eu tenha comentado na outra, mas para quem não ouviu, o fisioterapeuta está em ponto estratégico para linkar profissionais da equipe. Então, na área hospitalar, isso fica muito mais evidente. Quando você ganha confiança da equipe, fica tudo muito mais fluido, muito mais rápido. É capaz do médico nem sair do quarto dele, dependendo do fisioterapeuta. Vai lá e faz isso. Você já sabe fazer, não fez ainda? Porque adquire confiança mesmo. Um outro aspecto está relacionado à análise de elementos importantes para a avaliação do paciente. No caso, na UTI, chama muita atenção o raio-x, que a colega mostrou, e também o que a gente chama de gasometria. Então, não adianta, sabe? Vocês viram em semiologia, o paciente está saturando 80%, era para estar saturando 90%. Mas, e a gás, você viu? Você analisou o raio-x? Sabe, porque às vezes o paciente tem uma série de informações já prontas e que você pode chegar com solução, ao invés de chegar com problema. Está saturando? Tá. Alterou a hemodinâmica? Não alterou? Então, é importante. Vamos lá. São quantos anos de especialização em terapia intensiva? Responde aí, Alana. Então, pessoal, eu falo que é a vida inteira. Mas, assim, para que a gente adquira o título, né? Nós temos aí 2 anos de atualização. Tem algumas... a minha especialização foi em 2 anos, mas tem algumas já voltando para 1 ano e meio, tá? De aprimoramento, tá bom? Para que a gente tenha o título, né? O título de pós-graduação, ok? O título de especialista em terapia intensiva, pessoal, ele é dado a partir de uma prova que a gente faz no conselho. Então, eu não tenho esse título de especialista em cardiologia ainda, porque eu estou
estou ainda em busca dele, tá ok? Mas o processo de aprimoramento, ele é contínuo, a gente está sempre estudando. A cada instante sai alguma coisa nova em relação às técnicas, em relação à mudança de protocolo, em relação à forma de recrutamento, à forma de trabalho. Então, o trabalho, ele é contínuo, o estudo, ele é contínuo, ok? Só complementando, uma coisa é a formação, que é a certificação, igual ela falou. Você vai numa instituição de ensino com reconhecimento do MEC e aí você tem a certificação, o diploma. A titulação é pela Sobrafi, eu até botei aqui no chat o nome, é uma Associação Brasileira de Fisioterapia e Terapia Intensiva, Fisioterapia Respiratória, desculpa. Ela é a associação que está ligada ao COFITO, que é o Conselho Federal, quem o COFITO utiliza para dar o título, né, de especialista. É isso aí mesmo, né? Isso aí. Tem mais uma pergunta aqui. Oncologia e cardiovascular no estado. Tá, posso responder aqui? Pode. A parte de oncologia e cardiovascular, na realidade, essa área, ela acaba sendo um pouco mais restrita por causa de... primeiro, normalmente o aluno ele quer uma prática nesse nível de pós-graduação. Então, nós temos poucas instituições que oferecem. Segundo, que um tema específico demais pode não ser atrativo. Então, normalmente a gente vê por aqui na nossa região fisioterapia especialista em terapia intensiva, tá ok? É o primeiro ponto. Então, na nossa região, a gente está numa região fora do centro mais movimentado. Então, se você quer buscar algo muito específico, oncologia, por exemplo, você vai precisar ir para São Paulo, Rio, para Minas, para o sul do país, tá? Se eu não me engano, Porto Alegre, Curitiba, são os locais onde tem melhor desenvolvimento. Alguns locais do Nordeste, Fortaleza, tem também, mas eu conheço pouco, tá bom? Do Nordeste, no caso. Para o Sul é mais evidente. A relação com EAD, conselho, eu sempre fiz para os alunos. O Conselho Federal, ele não tem, o Conselho Federal, o Conselho Regional, não tem autonomia para avaliar educação. Não é competência do Conselho avaliar a formação profissional. É competência avaliar o profissional em exercício, tá ok? Então, a formação, não. O que acontece é que se você procura o seu certificado, independente de onde você procura, você vai ter o certificado de especialista. Então, lá, pós-graduação, lato sensu, porque é uma especialização, não é stricto sensu, porque não é formação continuada, mestrado e doutorado. Então, você vai ter lá no seu certificado isso. Uma coisa é você ter um certificado reconhecido pelo MEC. Como é que você faz isso? Vai lá no EMEC e verifica lá se a instituição é reconhecida, se o título que ela está oferecendo é adequado, se ela é EAD, ela tem polos e onde são os polos dela, se ela está autorizada. Então, assim, toda a gestão o MEC faz e vocês podem acompanhar pelo MEC. O que acontece é uma resistência muito grande dos conselhos, tanto da fisioterapia quanto outros. Mas uma evidência que a gente tem muito forte, por exemplo, o MEC autorizou para início desse ano, de 2020, que as instituições, as universidades, abrissem mestrado à distância. Então, hoje, já tem instituições elaborando programas de ensino à distância para mestrado, o que reforça para a gente a possibilidade e o potencial que o EAD tem, ok? A pandemia, ela vem reforçar mais uma vez o EAD. Todas as instituições, todas não, mas a maioria das instituições que hoje operam presencialmente, durante a pandemia, estão operando à distância. O aprendizado, ele fica garantido. O que acontece?
algumas demandas de prática são necessárias. Por isso que, por exemplo, a Docton optou pelo ensino híbrido. Nós temos o ensino, tudo que é teórico, tudo que pode ser absorvido de maneira autônoma pelo aluno, está na UAVA, está lá estabelecido. E tudo aquilo que precisa de um acréscimo de informação, na nossa plataforma, nós temos a previsão de encontro presencial, tá ok? Então, assim, olha só, essa pergunta foi importante agora, até mesmo porque a gente vai ainda tratar futuramente, mas só para adiantar, sempre que há mudança, há resistência, sempre que há inovação, há dúvida, e sempre que alguém começa a se destacar em alguma área, um outro vai querer combater. Alguém vai criar resistência para não haver mudança. Mas o fato de ser algo novo, ou o fato de alguém não concordar, não quer dizer que é inválido ou é impróprio. Ok? Então, assim, pode ter certeza que por alguns anos ainda, 5, 10 anos, vocês vão ouvir o conselho falar, ai, não pode, ai, não pode, ai, não pode. Entretanto, como a nossa instituição, a Docton, está totalmente regular. Se vocês entrarem no EMEC, eu vou digitar aqui, tá? EMEC. Digita no Google EMEC, vai aparecer lá emec.gov.br. Você consulta todos os cursos que são da Docton e que estão com aprovação, inclusive a fisioterapia. E eu até reforço isso porque você imagina que nós, como profissional, a professora Alana, depois de ter estudado tanto, você acha que ela vai querer colocar em risco o currículo dela por causa de uma aventura dessa? Então, assim, não é esse o caminho, não é essa a ideia. A ideia é de trazer para vocês confiança. Entretanto, grupos específicos, com interesses específicos, e que estão há anos no poder, vão querer se manifestar, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar para mostrar que nós temos o valor, ok? E eu não sei, Alana, você quer complementar de alguma forma, algum conteúdo? Sim, assim, eu acho muito válida essa colocação, né? Isso que você falou, assim, de sempre que a gente tem uma inovação, isso traz um rebuliço, né? Um fervor muito grande. E eu acho que inovar, pessoal, é necessário. Né? Todo o processo que a gente tem, desde o processo biológico, processo fisiológico, ele requer evolução, né? Ele requer adaptação. Né? E só sobrevivem aqueles que se adaptam. Então, é um processo, né? A gente está em fase de mudança, né? Mas a gente precisa também se adaptar. Então, assim, eu acredito também exatamente nisso que o G. Anderson está colocando para nós. Os nossos órgãos, nosso conselho, ele vai levar muito tempo até que isso aconteça, porque é realmente um processo de mudança. Mas, mais uma vez, ele não tem determinação sobre o quesito educação. Né? O conselho está aqui para respaldar o profissional, ele não está aqui para educar o profissional. Então, a educação é designada ao MEC, né? É designada à instituição de ensino, tá certo? E para esses processos, a gente precisa ter a mente aberta, certo? O processo de educação, ele é amplo, né? Ele envolve várias formas, né? Não dá hoje para a gente ensinar um aluno como se ensinava antigamente. Né? Hoje o aluno tem a tecnologia na mão dele, não dá para a gente ignorar a existência disso, né? E tentar trabalhar ali no modelo didático antigo. Então, isso é uma tendência e vai ser, com certeza, aí, ao longo de muitos anos, com certeza a gente vai ter aí inovação dentro da educação, sem dúvida. Então, professora, os alunos não mencionaram mais perguntas, vou te dar um espaço aí para finalizar sua apresentação e fazer as considerações finais. Aí, em seguida, a gente encerra, tá ok? Beleza. É isso, pessoal. Eu acho que a minha paixão pela área, né, é muito grande.
Então, eu falo com muito prazer sobre a fisioterapia dentro da cardiologia, a fisioterapia no ambiente hospitalar. Eu acho que nós temos muito a acrescentar, tá? O cenário, nesse momento, é um cenário muito propício a discussões, muito aberto para a nossa presença, né, nesse campo de trabalho. E, assim, a cada ano que passa, né, eu tenho mais certeza das motivações, né, e das necessidades do profissional em campo, tá? Então, espero aí que eu tenha contagiado vocês com essas informações, né? Que vocês tenham mais foco ainda e determinação para buscar o conhecimento dentro da física, que é uma área espetacular, a possibilidade é muito grande, muito ampla, né? E principalmente a adaptação que vai vir dos nossos processos vai ser muito grande também. Somos uma ciência nova, mas somos muito engajados naquilo que fazemos. Então, é um sabor diferente. O tempero que a fisioterapia coloca no que faz, na atuação profissional, é muito especial. E eu acho que isso é o que traz a nós, né, a cada dia mais prazer em ser fisioterapeuta, né, em trabalhar, em atuar nesse cenário. Então, pessoal, estou aqui à disposição, tá? Se precisarem surgir depois mais dúvidas, contate o professor G. Anderson, não sei se todo mundo tem acesso ao e-mail, né? Mas tem o e-mail também na plataforma, tá ok, pessoal? E desejo a vocês que vocês sigam em frente, continuem aí no nosso curso, né? Continuem aí engajados na busca desse conhecimento, porque é encantador, né? A fisioterapia na minha vida é assim, caiu de paraquedas e eu abracei de coração. E eu não me vejo fazendo outra coisa que não isso hoje. Então, assim, muito prazer em aprender sobre a fisioterapia e ensinar sobre a fisioterapia. Viu, pessoal? Tava dando uns prints de tela aqui para registrar, né? Pode deixar de registrar, não. Pessoal, primeiro, Alana, professora Alana, obrigado pela prontidão em atender, pela prestatividade, pelo conteúdo trazido. Eu tenho aprendido bastante com vocês, aprendi com o Fred, aprendi com você aqui, e eu acho que a proposta é essa, sempre de crescimento, ok? Muito obrigado aí, e a gente vai chamar mais vezes, porque teve muitas ideias aqui. A gente pode falar sobre normas de segurança, a gente pode falar sobre equipe multidisciplinar, o papel do fisioterapeuta nos setores, o fisioterapeuta gestor, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente explorar aqui, mas o próprio Covid, né? Protocolo de Covid. Mas, com o tempo, a gente vai se organizando e vai ampliando para que todo mundo possa ter um pouquinho mais desse contato da fisioterapia na prática, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, tá joia? Queridos alunos, eu espero profundamente que eu reforço aquilo que eu disse no outro webinar, que a gente traga informações que façam valer a pena para vocês no âmbito profissional, que liguem vocês com a realidade profissional. A professora aqui abordou diversos contextos, fase 1, fase 2, fase 3, reabilitação cardíaca, atendimento em UTI, VNI, ventilação não invasiva, parâmetros, é muita coisa. Isso tudo vocês vão ver ao longo da faculdade, ao longo do curso. Vocês devem presenciar mais evidente nos últimos 2 anos, porque é quando a gente tem uma base formada. O primeiro e segundo ano é muita teoria, muito conhecimento generalista. O terceiro ano, ele já dá uma apertada, dá uma forçada no conteúdo. E o quarto e quinto ano são decisivos. Alguns vão se identificar com a área, outros vão se identificar com outra área. Então, assim, mas o importante é aquilo que a professora falou. Nós saímos da faculdade com uma base. E nós queremos que vocês saiam com essa base bem clara, também no aspecto profissional, também nas potencialidades, tá ok? Então, assim, a gente vai encerrando aqui. Obrigado pelas falas aqui, tá? Obrigado pelas considerações. A gente fica muito feliz com
com a satisfação de vocês em relação ao que nós temos trazido e aquilo que a gente falou. É uma primeira abordagem, tá ok? Na próxima semana, a gente deve ter mais uma apresentação, um webinar. Como não conseguimos confirmar com o professor, a gente tinha pré-agendado e não houve confirmação, a gente vai precisar deixar para confirmar na segunda. Então, provavelmente, quinta ou sexta, a gente tem outro webinar. Se não tiver, na outra semana a gente tem oportunidade, tá ok? Em maio, a gente está prevendo a vinda de um psicólogo, professor doutor, para falar um pouquinho sobre desafios na educação, tá ok? É só um spoiler, tá bom? Não está confirmado, a gente está dialogando, conversando, para que ele possa trazer informações que dê norte para vocês no aprendizado. De que forma eu vou me apropriar do desafio para que eu possa me tornar um profissional de valor, tá ok? E na sequência a gente vai trazendo outras ideias, tá bom? Sempre no intuito de formarmos profissionais de primeira linha, de primeira chamada, agressivos mesmo, para poder fazer acontecer. Tá joia? Um abraço a todos, um bom final de semana, bom feriado, muita calma, muita tranquilidade, muita paz para realizar as provas. Vocês são capazes, vocês são competentes e nós acreditamos em vocês, ok? Não tenham dúvida disso, nós acreditamos no potencial de vocês. E eu fico muito orgulhoso de, numa sexta-feira à noite, quase 11 horas da noite, a gente ter aí 13 alunos, tivemos aí um pico de mais de 20 alunos participando, e isso é muito bom saber que nós temos excelentes profissionais a caminho do mercado. A todos um abraço, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.